E aí família, tranquilo? Esse vídeo é uma parte 2 de um que já tem no canal. Se você não assistiu, vou colocar no card acima e na descrição. Pode ir lá assistir tranquilamente, a parte 2 vai estar aqui te esperando. E pra tu que já assistiu e não lembra, eu vou relembrar pra tu, pra que você não tenha que voltar pra trás. O Prota entra no mundo das sombras e tenta conversar com a Jess, mas fica no vácuo. E a corrida começa, e ele já come poeira. E Romântica diz que era a vez do Prota ir de base, e ela ataca ele. Porém, ele sai ileso do ataque. E aí, lembrou? Então chega de mimimi e só bora. A história continua com o Prota falando que o ataque da Romântica tinha sido impressionante. E explica que ela tinha se concentrado muito na velocidade do ataque e negligenciou o controle sobre o ar. E por isso ele conseguiu alterar levemente a trajetória do ataque e sair ileso. Romântica pergunta ao Prota o que ele tinha feito, e o Prota responde que apenas tinha analisado a sua magia. E Romântica diz que aquilo era mentira, já que o Prota era apenas um mago de primeiro círculo, e o Prota diz que não era mentira. Romântica fica incrédula, não acreditando que sua magia tinha sido analisada por um mero plebeu que era apenas do primeiro círculo mágico, pois fazer uma análise completa da magia só é possível quando tem conhecimento total de todas as magias e runas. E as únicas pessoas capazes de fazer algo assim são aquelas que possuem as maiores posições de categorias de círculos mágicos. E ela não acredita que o Prota tenha feito aquilo. E fala que ele tem que saber os limites para as brincadeiras, pois não tem como um mago de primeiro círculo fazer uma análise completa. E ela grita que não tinha como perder para um plebeu como ele. Então Romântica começa a preparar seu feitiço e ataca. E o Prota diz que só ia mostrar mais uma vez que mudando a trajetória em alguns centímetros, ele iria sair ileso. Romântica começa a dizer que aquilo era impossível, e o Prota diz que ela se tornaria uma maga melhor se ela conseguisse controlar melhor sua magia. Romântica começa a cerrar os dentes, e pensa que aquilo não fazia sentido, mas se ele realmente estava fazendo uma análise completa, então ele era um verdadeiro gênio. O Prota começa a caminhar e diz que já estava na hora de acabar com aquilo, pois tinha alguém que ele precisava derrotar. Romântica começa a falar que não tinha como o Prota conseguir atacar, pois ele não conseguia usar magia direito. E se ela continuar atacando, em algum momento ela iria conseguir vencer. O Prota pensa consigo mesmo que Romântica já era forte, mas ainda assim não era o bastante. Não para o futuro que ela iria enfrentar. O Prota sabia que ela poderia ficar mais forte, e por isso que ele teria de ir na frente para ajudá-la no futuro. Então o Prota chama a atenção de Romântica e diz que ela cometeu 3 erros. O primeiro foi que mesmo que a magia do Prota fosse fraca, ele ainda era capaz de usá-la muito bem. A segunda era que a Romântica desde o início não era o seu alvo. E quando o Prota ia dizer a terceira, ele começa a recitar feitiços e usa um feitiço nele chamado Lubrificante. Romântica começa a pensar o que o Prota estava fazendo, já que Lubrificante é uma magia física de nível 1, que apenas concede a remoção de fricção. Então ela pensa que o Prota estava tentando fazê-la escorregar e cair, só que na verdade não acontece nada. Então o Prota começa a dizer que o último erro dela foi que ela tinha se esquecido do objetivo principal daquele mundo das sombras, que era uma corrida e não uma competição de magia. Então o Prota pergunta se ela sabia onde ele tinha aplicado a magia de lubrificação, e Romântica diz que ele não tinha aplicado em lugar nenhum, já que ele tinha falhado. E o Prota, com uma cara de surpreso, responde como ela podia ser tão boba. E continua dizendo que na verdade ele tinha aplicado a lubrificação em si mesmo. E Romântica diz que ia não mudar nada. E com uma poker face, o Prota pergunta se ela sabia o princípio de ação e reação. E ela grita que sabia. E o Prota continua perguntando o que ocorreria se alguém o empurrasse por trás. E ela responde que era óbvio que ele ia pra frente. E ele continua perguntando se algo muito forte, como por exemplo uma explosão, o empurrasse por trás. E Romântica então entende o que o Prota ia fazer, e no mesmo momento o Prota invoca uma bola de fogo em suas costas. Romântica começa a gritar, perguntando se ele era maluco, e que se ele explodisse aquilo nas suas costas, com certeza ia se machucar bastante, e provavelmente ia morrer. E o Prota apenas diz que ela mesma tinha dito algo antes, então ela se lembra que tinha dito que aquilo era apenas uma simulação, então eles não podiam morrer. E o Prota diz que aquela fala dela se aplicava naquela situação. Então, o Prota atravessa a Romântica rapidamente, e ela começa a cair, se perguntando quem era o Prota. Mais à frente da corrida, a Jess sente que alguém estava se aproximando, e ela se vira,
e diz para ele o enfrentar, aquele que era o mais fraco de todos. Ela pensa que se não impedir o Prota, ela acabaria sendo atacada, e a linha de chegada estava bem próxima, então aquele era o melhor momento. E a Jessie começa a pensar que, já que Romântica não estava lá, significava que ela havia sido derrotada, e por isso ela teria que atacar o Prota com todo o seu poder. Então, ela começa a recitar feitiços, e vários círculos mágicos aparecem no céu. E o Prota percebe que o ataque que ia vir ia ser dos grandes, e a Jessie diz que não sabia como ele tinha derrotado Romântica, mas que qualquer que seja o truque que ele tenha usado, não iria funcionar com ela. O Prota começa a pensar que ela era realmente fora de série, pois ela tinha acumulado uma quantidade insana de magia num curto período de tempo. No entanto, aquilo não iria funcionar com o Prota. Então, ele fecha seus olhos e quando abre, ele analisa a magia de Jessie instantaneamente, deixando a Jessie surpresa. Ela pensa que a velocidade de análise do Prota estava no nível de alguém no mínimo de sexto círculo. E se ela desse muito tempo a ele, provavelmente todas as suas magias seriam analisadas. Então, ela lança seu ataque, e o Prota tenta alterar a trajetória. Porém, ainda assim o Prota acaba recebendo alguns ataques. E a Jessie olha para o Prota e percebe o porquê da Romântica ter perdido. Ele apenas tinha alterado o curso dos ataques ameaçadores. E ela percebe que só tinha mais 20 flechas mágicas sobrando. E o Prota tinha conseguido roubar 4 delas. Então, ela pensa que, já que não conseguiria derrotar o Prota com vários ataques, ela teria de derrotá-lo com força bruta. E ela começa a fundir suas flechas mágicas, transformando elas em 4 flechas mágicas gigantes. O Prota pensa que finalmente ela estava usando a cabeça, porém, ainda não era a resposta certa. E nesse momento, a Jessie ataca o Prota, e ele prepara as 4 flechas que ele tinha roubado e as lança, enquanto avançava junto delas. Os ataques se chocam, porém os de Jessie se sobressaem, e o Prota começa a analisar o ataque de Jessie e altera o curso de uma das 4 flechas, fazendo elas se colidirem. E o Prota aproveita a fumaça da colisão que havia feito para avançar, e a Jessie percebe que o Prota estava usando o impulso dos ataques para chegar até a linha de chegada, e tenta sacar sua espada. No entanto, o Prota foi mais rápido, passando por a Jessie e chegando na linha de chegada, bastante ferido e cansado. Um pouco mais tarde, após a batalha, os professores comentam que não tinha acontecido nada fora do normal novamente, se comparado aos anos anteriores. E um professor fala que nenhum plebeu havia sido escolhido para a classe Alpha. E o professor Pugman responde que era óbvio, já que a classe Alpha foi desenvolvida especificamente para os nobres. E outro professor comenta que os plebeus deveriam ficar gratos só por serem aceitos de entrar na academia. E o diretor bate o martelo, dizendo para todos ficarem em silêncio, e pergunta o porquê que eles estavam falando tanto, sendo que era o último estudante a ser considerado como possível estudante à academia. E os professores lêem a ficha do Prota, e vê que ele era apenas um mago de primeiro círculo. E um professor comenta que ele estava no mesmo grupo da maga espadachim, e se pergunta do porquê eles ainda consideraram a entrada dele na academia, sendo que ele era apenas um plebeu. O diretor diz que ele havia sido recomendado por um dos professores, e ele pergunta quem era o responsável. E os professores começam a perguntar quem seria o louco de recomendar um plebeu. Então, a professora Bridget diz que tinha sido ela que o recomendou. E o diretor pergunta a razão por trás da recomendação. E ela explica que o Prota estudou magia por muito tempo, e sua aptidão para aprender magia era uma das melhores. E não era apenas apaixonado por magia, mas também talentoso. Então, o diretor pergunta qual era a relação dela com o Prota. Ela responde que o encontrou em um orfanato. E o diretor continua perguntando ao seu assistente quais tinham sido os resultados deles nos testes preliminares. E o assistente diz que apesar de ele ser considerado um mago de primeiro círculo, ele quase não atingiu o nível necessário para ser considerado um mago. O professor Pugman dá uma risada e pergunta à professora Jessie se ela considerava aquilo como talentoso. Então, ela pede que eles olhem com atenção. Assim, ela mostra as cenas finais da batalha do Prota contra a Jessie e como ele tinha vencido. E os professores ficam surpresos. E o professor comenta que a forma que ele havia usado a magia de lubrificação era algo que ele nunca havia pensado. E outro professor também diz que o talento do Prota para análise mágica era abissal,
e seu senso de batalha era monstruoso, quase como se fosse um senhor que viveu sua vida inteira no campo de batalha. E assim, eles percebem do porquê ele poder ter a chance de entrar na academia. E o diretor diz que o objetivo da professora Bridget era colocar o Prota na classe Alpha. Então, o professor Pugman se levanta enfurecido e começa a dizer que havia uma regra que restringia que qualquer pessoa abaixo do segundo círculo mágico não entraria na classe Alpha. E continua dizendo que se aceitasse ele na classe Alpha, significaria que qualquer um poderia ser aceito. E os outros professores começam a dizer que era verdade. E pergunta por que razão aceitaria um pedido tão absurdo. Então a professora Bridget diz que fica impressionada com a habilidade do professor Pugman de falar abobrinha. E continua dizendo que o estudante de primeiro ciclo que derrotou uma maga espadachim não tinha direito de entrar na classe Alpha. E diz para eles pararem de arrumar desculpas, pois estava mais claro que eles apenas não queriam acertar o Prota porque ele era um plebeu. Então, o diretor bate novamente o martelo, pedindo que eles façam silêncio, e diz que parece que eles não chegariam a um bom senso, e que tinha entendido a opinião de ambos, e por isso, eles deveriam resolver aquele problema por votação, e assim, eles decidiriam para qual classe o Prota iria. Na cena seguinte, o Prota vê que tinha entrado na classe Beta, mas ele já sabia que aquele seria o resultado, e então ele olha para o lado e vê Romântica chocada, pois o seu nome estava no quadro da classe Beta. E assim, ela fica extremamente para baixo. Mais tarde, já na sala de aula, Romântica dá um suspiro e diz que a sala estava em péssimas condições. E pensa que, mesmo que aquilo seja a classe Beta, ainda assim era muito extremo. Até mesmo as aulas eram ruins, pois ensinavam apenas coisas inúteis. Porém, ela não podia reclamar muito, já que havia perdido. Mas o que dava mais raiva nela era que o Prota tinha caído na mesma sala que ela. E não acreditava que ele estava levando aquela aula inútil a sério. E se pergunta se ele realmente tinha vencido a Jest. Mas mesmo que se todos tivessem dito que era mentira, com certeza a habilidade do Prota era monstruosa. E ela pensa como ele era irritante. E o Prota só dá um sorrisinho pra ela. E o Prota começa a pensar que mesmo que alguém tenha talento, se for plebeu, jamais seria mandado à classe Alpha. Esse era um fato que nunca mudaria. Muitas pessoas estão sendo enterradas e desperdiçadas na classe Beta. E se a discriminação na academia não fosse tão grande, muitas pessoas da classe Beta não teriam morrido na vida passada do Prota. E se continuasse daquele jeito, o mesmo que tinha acontecido na sua vida anterior, iria acontecer novamente. Mesmo na sala onde o Prota estava, havia várias pessoas talentosas. E se ele quisesse que aquilo não acontecesse novamente, só havia uma coisa a se fazer: pegar todas as pessoas talentosas da classe Beta e treiná-las até o patamar da classe Alpha. Depois do término da aula, Romântica ainda não acreditava que estava na classe Beta. E de repente chega um cara perguntando se ela era filha do Barão Eru. Então ela se pergunta quem ele era, e ele pede desculpas pela falta de educação, e se apresenta como Donovan, um estudante do primeiro ano que estava procurando por pessoas para formar uma equipe. E Romântica diz que espera que ele encontre as pessoas que se encaixem em seus padrões. Então, várias pessoas começam a cochichar fora da sala, se perguntando por que alguém da classe da Alpha estava na sala da classe Beta. E o Prota vê que as pessoas já estavam tentando recrutar Romântica. Donovan começa a dizer que está desapontado com a academia, por deixar uma nobre que nem ela na classe lixo dos plebeus. E Romântica fala para Donovan parar de enrolar e falar logo o que ele queria. Então, ele pergunta se ela tinha ouvido falar do grupo Lua Azul, e diz que ele tinha sido recentemente admitido nessa equipe. E Romântica pergunta se era aquela equipe famosa, e ele confirma que sim. O grupo Lua Azul é a equipe mais forte atualmente da Academia Havrion, e nem mesmo é exagero dizer que seja, já que eles possuem os estudantes da elite em sua equipe. E Romântica começa a pensar que provavelmente a Jest fazia parte do grupo Lua Azul, e que se ela se juntasse a eles, provavelmente ela se seria transferida para a classe Alpha. Mas ela começa a se perguntar o porquê de ela estar hesitante. Então, Donovan diz que para ajudá-la a entrar no grupo Lua Azul, ela teria de fazer uma coisa a ele: ser sua namorada. Romântica pergunta se ele já tinha se encontrado antes, e Donovan diz que ele tinha visto ela no exame de admissão e se apaixonou à primeira vista. E Romântica diz para ele dar um tempo para ela pensar. Ele responde para ela não ter pressa,
e fala que seria ótimo que se ela aceitasse. E mostra uma faca ornamentada, e diz que era uma tradição dos cavaleiros entregá-la para as pessoas que gostam. E dentro dela, tinha um lindo colar. E Romântica diz que não poderia acertar algo tão caro. E Donovan diz que é para ela ficar tranquila, já que ele estava entregando. E assim, ele vai embora. Romântica começa a olhar para o colar. E então, o prota se aproxima e diz que ela era bem popular. E ela se assusta, caindo no chão. O prota pergunta se ela precisava de ajuda. E furiosa, ela grita que não precisava e conseguia levantar sozinha. E Romântica pergunta o que o prota queria. E ele olha para ela e diz que ele queria oferecer a mesma proposta que Donovan. E ela responde que ele era nojento e jamais ia namorar alguém como ele. E o prota responde que não era daquela proposta que ele estava falando. E ela fala que não estava com clima para piadinhas. E o prota pergunta se tinha algo a incomodando. Então ela mostra o colar para o prota, deixando-o em choque. E ela fala que se ele estivesse no lugar dela, provavelmente já sabe qual oferta escolheria. Uma equipe alfa de elite que provavelmente era garantida de sucesso, ou uma equipe de um aleatório qualquer. Então, o prota olha para a Romântica e percebe que ela já havia se decidido, e que seria difícil mudar sua decisão. Porém, a decisão que ele estava fazendo agora iria resultar sua morte no futuro. Então, o prota diz que não podia fazer muita coisa nessa situação, e Romântica diz que ele estava certo e por isso que ele deveria ir embora. E o prota pergunta se antes disso ela poderia dar uma olhada em uma coisa. E o prota coloca um bilhete na mesa de Romântica. E ela se pergunta como ainda tem pessoas que escrevem bilhetes atualmente. E o prota diz que se o bilhete realmente não a interessa, era bom ela tomar cuidado onde ela iria descartá-lo, já que nele estava escrito todos os seus segredos. Então, ela abre o bilhete rapidamente e começa a ler com um clima sombrio ao seu redor. E assim, ela amassa o bilhete. E o prota diz que se agora tinha dado uma vontade nela de ouvir o que ele tinha a dizer. E então, ela bate na mesa, fazendo as pessoas se perguntarem o que ela estava fazendo. E o prota diz que era melhor ela não causar muito tumulto, já que era um segredo que ele queria deixar somente entre eles. E ela pergunta como ele havia descobrido. E o prota responde que ele não tinha obrigação de dizer nada. E o prota comenta que sabe a verdadeira razão de ela ter sido colocada na classe beta. E que era melhor eles conversarem do lado de fora. E Romântica concorda com o prota. Já do lado de fora, Romântica pergunta se mais alguém sabia daquilo. E o prota responde que não, mas que provavelmente a maioria dos professores já sabia daquilo. E se eles não soubessem, por qual motivo ela estaria na classe beta? Então, Romântica começa a dizer que a academia estava a milhares de quilômetros de distância do reino de Prilesha. E o prota diz que não era bom subestimar a habilidade da Academia Havrion em descobrir informações, pois até mesmo ele sabia que ela era a filha de um barão que perdeu seu título por problemas financeiros, e que tudo isso tinha acontecido quando ela tinha apenas 4 anos. E o prota continua dizendo que não importa quantas vezes ela fale que é um nobre, isso não mudaria o fato que ela veio de uma família de plebeus. E o professor Pugman, que é o professor encarregado do grupo Lua Azul, provavelmente sabia desse fato, e Romântica fala que Donovan com certeza a protegeria. O prota fala que ela já deve ter percebido como ele trata os plebeus, e que só era questão de tempo até ele saber da situação da Romântica. Então, ela lembra da expressão de Donovan ao ver os plebeus. E o prota pergunta o que ela iria decidir, e Romântica pergunta se ele acha mesmo que se forçar ela a entrar na sua equipe, iria fazer tudo correr às mil maravilhas. O prota diz que era realmente verdade. Então, ele coloca uma condição de 1 mês. Se após 1 mês ela entrar na equipe e ainda continuar odiando a ideia, então ela pode ir embora. E Romântica pensa que não podia confiar no que ele diz. E o prota estende sua mão. E Romântica pergunta o que ele estava fazendo. E ele explica que era chamado de aperto de mãos. E pergunta se ela iria entrar em sua equipe. E Romântica aperta sua mão e diz que ele era realmente irritante. Mudando de cena, no refeitório, Romântica reclama do gosto de pão que parecia de pedra, e pergunta ao prota como ele conseguia suportar aquela comida ruim. E o prota responde que era comestível, se comparado à carne de orc. E com cara de repúdio, Romântica pergunta se aquilo era uma figura de linguagem. Mas, mudando de assunto, Romântica fala que seria difícil criar uma equipe, já que eles precisariam de no mínimo 3 pessoas para montar uma equipe oficial. E já existiam várias equipes notáveis na classe beta, e por isso seria bem difícil encontrar alguém que queira entrar numa equipe desconhecida. E ouvindo aquilo, o prota dá um sorrisinho,
e diz que no começo ela estava implicando bastante, dizendo que a equipe era horrível. E agora ela estava preocupada e pergunta se ela já tinha se decidido tornar-se oficialmente um membro da equipe. Ela responde toda desengonçada que só estava preocupada, pois se a equipe fracassar ia ser um saco para ela ficar preso a ela por um mês, e fala para o Prota tirar o sorrisinho bobo da cara. O Prota fala para ela ficar de boa, pois já tinha recebido a aprovação de um professor, e quanto ao outro membro, ele já tinha alguém em mente. Um tempo depois, no caminho para a arena da escola, Romântica pergunta quem era a pessoa que o Prota ia recrutar, e ele fala que era alguém chamado Pran. E já dentro da arena da escola, as duas classes, Alpha e Beta, estavam juntas, e Romântica diz que não acreditava que as duas classes que se odeiam tanto estavam juntas no mesmo lugar. E ela pergunta para o Prota quem era esse futuro membro que ele estava querendo recrutar. E o Prota começa a lembrar que em sua vida passada, ele foi um mestre espadachim da classe Beta, que sobreviveu por 9 anos dentro do mundo das sombras, e com seu talento, força de vontade e determinação, o levou ao seu limite, dominando as melhores e maiores técnicas de perfuração. E o Prota diz para a Romântica que ele era um mestre espadachim extremamente talentoso, e que provavelmente ele era o mais forte da classe Beta. E olhando para o lado, ele vê o Pran, e mostra para a Romântica quem ele era. Romântica começa a ficar eufórica, se perguntando como uma criança adorável que nem ele estava fazendo na arena. E continua dizendo que ele é a prova viva da definição de ser fofo. E então, ela começa a babar de tão eufórica que estava. Pran começa a olhar para a espada que escolheria. E quando escolhe, o Prota se assusta, pois ele tinha pegado uma espada longa. Ele começa a se perguntar se ele tinha se lembrado errado, pois jurava que o Pran da sua vida passada usava uma rapieira. Então, Pran se posiciona na arena e se apresenta para seu adversário, que era um ruiva, que fala que não queria se cumprimentar para um plebeu que nem ele. E assim, o juiz entra na arena, levanta sua bandeira e abaixa, dando início à luta. No mesmo instante, Pran ataca seu adversário, porém ele se defende e tenta afastar Pran. No entanto, Pran não perde tempo e avança novamente, atacando freneticamente e encurralando seu oponente. Porém, para o Prota, ele só estava balançando a espada de um lado para o outro, e se pergunta do porquê ele não estar usando sua rapieira. Na luta, o Ruivo começa a se posicionar e parte o ataque, porém, Pran se defende, mas ainda assim ele continua avançando com ataques extremamente rápidos, e Pran pensa que precisava achar uma abertura, e caso ele não conseguisse, ele teria de criá-la. Então, o Ruivo dá a intenção de atacar, e Pran sente que aquele era o momento certo. Porém, ele erra, pois aquele ataque não era nada mais que uma finta. E ele até tenta atacar novamente, só que o Ruivo ataca sua espada e o derrota. E Pran admite que perdeu. Romântica começa a dizer se era aquele o tal mestre espadachim que o Prota tinha falado. E nesse momento, Pran ouve alguém se aproximando, e esse era o Ruivo, com uma expressão furiosa. Então o Pran leva um soco, e o Prota vai até a arena e pergunta o que ele estava fazendo. E o Ruivo apenas diz que os plebeus o enjoam, e aponta a espada para o Prota, dizendo que se ele não quisesse apanhar também, ele tinha que sair da arena. E o Prota pergunta para o Pran se ele estava bem. E então, o Prota fala que estava desapontado, pois mesmo que ele fosse da classe Alpha, ele não tinha honra. E pergunta se seu orgulho tinha sido ferido ao ponto de ele precisar usar todas as suas forças contra alguém da classe Beta. E nesse momento, o Ruivo segura sua espada mais forte e ataca. E Pran fecha seus olhos. Então, ele sente um respingo de sangue em seu rosto. E quando ele abre os seus olhos, percebe que o Prota havia lhe protegido. Então, o Prota que fala que dessa vez ele estava tentando o machucar de verdade. E o Ruivo se pergunta como ele tinha bloqueado o ataque. E ele pergunta o que aconteceria se ele quisesse acertá-lo outra vez. E o Prota, com um olhar sombrio, diz que a disputa já havia acabado desde o momento em que o Pran admitiu a derrota. Então, o Ruivo fica com calafrios e começa a se lembrar de alguém que ele conhecia e que tinha a mesma aura que o Prota estava emanando. Então ele começa a ir embora e o Prota diz que ele tinha sorte de um professor não ter visto o que ele fez. E o Ruivo diz que não queria ouvir sermões de um mero plebeu. E então ele olha para trás e pergunta quem diabos era o Prota. Mudando de cena, na enfermaria,
Romântica fala para o Prota que era isso que ele merecia por entrar no meio da luta dos outros. E diz que aquilo era o karma por todas as vezes que ele caçoou dela no exame de admissão. Então, Pran termina o curativo do Prota e pede desculpas por ter causado os problemas, pois aquele machucado iria afetar sua rotina diária. O Prota diz para ele ficar tranquilo, pois ele entrou no meio da luta por vontade própria, mas ainda assim Pran continua se pedindo desculpa, dizendo que ele tinha feito o Prota ser inimigo da classe Alpha. E o Prota responde que já sabia onde ele tinha se metido, e pergunta qual era o nome dele. Então, Pran se apresenta, e após isso, Romântica faz o mesmo juntamente do Prota. E eles percebem que já estava bem tarde. E novamente, Pran se desculpa e agradece o Prota, e diz que faria de tudo para pagar sua dívida. Então, o Prota fala que tinha algo que precisava que ele fizesse. E ele convida o Pran para entrar em sua equipe, e ele aceita instantaneamente. Um tempo depois, Romântica pergunta se o Prota havia marcado a hora para ver a professora, e ele diz que a tinha marcado de antemão. Então, eles batem na porta e entram na sala. Então, a professora diz que estava ao aguardo deles, e o Prota diz que fazia um bom tempo que ele não a via, e essa era a professora Bridget. E ela diz que realmente fazia um tempo que eles não se viam, e pede para eles se sentarem. Então, a professora Bridget começa a dizer que ficou impressionada com o desempenho do Prota no exame de admissão, e que tinha ficado surpresa de ver ele indo tão bem. O Prota fica meio sem graça, e ela continua dizendo que tinha sido a primeira vez que ela tinha visto ele se desempenhar de maneira tão brilhante. E o Prota diz que não tinha sido grande coisa, e a professora fala para ele não ser tão modesto, já que ele tinha derrotado a Jest. E lembra que na época que ela tentou ensinar magia ao Prota, ele ficava reclamando. Porém, agora, ele estava indo tão bem que parecia que tinha feito ela de boba no passado. Então, o Prota fica com calafrios. E ela fala que era só uma brincadeira e que ele deveria terminar de tomar o seu chá. E continua dizendo que estava contente de ver ele indo tão bem. Então, ela pergunta qual era o propósito da criação da sua equipe. E o Prota responde que ele faria o exame da promoção com seus colegas e avançá-los até a classe Alpha. A professora dá uma olhada para ele e fala que essa seria uma tarefa bem difícil, e pergunta se ele estava ciente disso. E o Prota diz que sim. E nesse momento, Pran levanta a mão e pergunta à professora Bridget o que o Prota estava querendo dizer com avançá-los à classe Alpha. Então a professora Bridget começa a explicar que há um ranking na academia, e um teste promocional que determina os rankings. E esse teste segue a estrutura de um torneio, e seleciona os 30 melhores estudantes. E após serem escolhidos, eles farão outro teste, só que dessa vez no mundo das sombras de verdade. E os 9 melhores estudantes que passarem desses testes serão chamados de dígitos únicos. E dependendo da colocação que ficar, eles poderiam avançar para a classe Alpha. Então, ela pergunta ao Prota se ele também estava almejando o dígito único, e ele confirma que sim. Romântica se levanta perguntando do que o Prota estava falando, pois já era bastante difícil ser escolhido entre os 30, e mesmo que eles fossem escolhidos, eles serão rejeitados automaticamente por serem alunos da classe Beta. E a professora concorda com Romântica, e diz que geralmente os 30 selecionados são estudantes da classe Alphas, e se eles tentassem, seriam alvos dela. Mas, o Prota responde que é justamente por esse motivo que ele almeja o dígito único, e pergunta o que ele achava que aconteceria se caso os alunos da classe Beta, que todos subestimavam, sobrevivessem com apenas 3 membros na equipe, e fossem capazes de adquirir o título de dígito único. E a professora fica em silêncio, e o Prota continua dizendo que tais falas como "eu não ensinarei a esses alunos da classe Beta sem talento" eram apenas declarações corriqueiras que a classe Alpha utilizava como pretexto. E se eles conseguirem a façanha de virarem o dígito único, isso tornaria o início de uma mudança nas discriminações dentro da academia. A professora Bridget abaixa a cabeça e diz que aprova a formação da equipe deles. No entanto, antes de dar sua aprovação final, ela precisava confirmar algumas coisas. Então, ela pergunta, tanto para a Romântica quanto para a Pran, após ouvir os desejos que o Prota tinha para com a equipe, se eles ainda tinham interesse de participar dela. E aí, gostaram do resumo?
Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso galera. Beleza, falou e fui!